Já vai, já vai, já vai. Bom dia, hoje são 8 de março de 2020, domingo, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. A advogada Ana Cristina, que mora na capital do Rio de Janeiro, possuidora do canal no YouTube com o título Foco nas Ideias Responde, está fazendo agora uma série maravilhosa. Ela está entrevistando cristãos nas ruas do Rio de Janeiro. E, salvo engano, ela já está com 9 vídeos. Em cada vídeo, uma pessoa sendo entrevistada. Uma série simplesmente maravilhosa. Eu estou acompanhando essa série, assistindo ali a entrevista e concomitantemente, ao mesmo tempo, fazendo também vídeos sobre a fala de alguns religiosos cristãos. Essa ideia da Ana Cristina é simplesmente maravilhosa. E essa série mostra o que eu sempre digo aqui, que os fiéis que frequentam igrejas não conhecem a Bíblia. Daí os problemas. Então, a Ana Cristina ontem fez mais uma entrevista muito boa. Ela entrevistou o pastor Gelton. E ele falou ali sobre várias coisas. Esse vídeo com o pastor Gelton tem a duração de quase 10 minutos. Em apenas 10 minutos, ele cometeu 10 erros, que vou explicando isso aqui direitinho, correto? Então vou começar a partir de agora, o primeiro vídeo, sobre esse vídeo com o pastor Gelton. Então vamos lá. Antes de entrar aqui no assunto, já que vou tratar de Bíblia, peço para que você, mais uma vez, ouça aí o que diz a Célia Quirino. A Célia Quirino mora em João Pessoa, capital da Paraíba, e ela foi uma cristã. E hoje ela é uma ex-cristã. Então ouça o que diz a Célia Quirino sobre a Bíblia. E depois eu volto aqui. Vamos lá. Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Toda cheia de contradições. Não tem sentido uma coisa com a outra, tá entendendo? Muito então, bem. Se fosse verdade... Vamos agora à entrevista da Ana Cristina com o senhor, o pastor Gelton. Vou colocar aqui em minha página, no canto superior, vou colocar aqui o vídeo com a entrevista na íntegra. O que vou mostrar aqui em meu vídeo, a partir de hoje, são trechos dessa entrevista, entendeu? Se você quiser ter acesso ao vídeo por completo, a entrevista, veja aí o link que eu coloco aqui acima, em minha página. Porque aqui, a partir de agora, vou mostrar em meu vídeo trechos. E vamos a um trecho aqui em que o pastor Gelton comete aqui um erro, certinho? Então, em 6 minutos e 27 segundos, a partir de 6 minutos e 27 segundos desse vídeo, dessa entrevista, até o tempo de 9 minutos e 47 segundos, a Ana Cristina e ali o pastor Gelton, eles tratam do problema do Davi, o adultério cometido por Davi, que está em 2 Samuel. Então, ouça aí a pergunta da Ana Cristina, formulando lá para o pastor Gelton, para que o pastor falasse alguma coisa sobre esse caso aí, esse adultério praticado pelo rei Davi e também o homicídio. Então, ouça aí a pergunta da Ana Cristina e veja as explicações do pastor Gelton. Apenas, repito, sobre esse adultério do rei Davi,
e depois eu volto aqui. Vamos lá. Uma que é a questão do profeta rei Davi, em que ele, depois, quando ele se interessou por uma mulher, Betseba, e aí ele colocou o amigo dele na frente do exército. O que o senhor acha disso? O senhor acha que é uma passagem? Assim, a Bíblia ela não esconde nada. A Bíblia ela não esconde nem as coisas certas, nem as coisas erradas, né? Ela não oculta o erro de ninguém, né? Como Davi errou, cometeu um adultério, cometeu um homicídio, não é isso? Cometeu um homicídio, cometeu um adultério, e por isso a palavra de Deus, ela diz através do profeta que a espada nunca mais sairia de dentro da sua casa, como a espada não saiu de dentro da casa de Davi, né? Todo pecado ele tem consequência. Todo pecado ele vai ter uma consequência. Tem o livre-arbítrio, tem o direito de errar, eu quero errar, eu quero cometer o erro. Você tem livre-arbítrio, você faz a sua vida o que você quiser, mas a consequência daquilo você vai. Consequência do pecado você vai ter. A cobrança chega. O profeta Davi, o rei Davi, ele seria um exemplo para os evangélicos, para os religiosos. A Bíblia, a palavra de Deus, ela diz que ele superou isso, ele continua, ele é um exemplo, embora tenha acontecido isso, ele pode ser ainda um exemplo. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas nós temos que entender o seguinte: o pecado que Davi cometeu, e ele tomava ciência daquilo, ele não cometia de novo. Entendeu? Pequei, pedia perdão a Deus, e aquele pecado Davi não cometia de novo. Então, teve alguns também, depois ele teve retirou. Davi teve vários pecados, teve vários erros que Davi cometeu, mandou fazer o censo sem a permissão de Deus e por aí outros afora. Mas o erro que Davi cometia, ele pedia perdão a Deus. Nós, como seres humanos, nós temos que entender o seguinte: nós somos falhos, perfeito só Deus. Muito bem. Você ouviu aí a Ana Cristina pedindo ao pastor Gelton para que explique aquele caso em que o rei Davi preparou ali a morte de um de seus soldados, o Urias. E também ela perguntou ao pastor, ela pediu ao pastor, melhor dizendo, para explicar também ali aquele adultério praticado pelo rei Davi. E qual foi a punição aí para ele? E o que foi que o pastor disse aí, gente? O pastor Gelton. O que ele disse aí? Você esqueceu? Ele diz para a Ana Cristina que o rei Davi errou. O rei Davi errou. O rei Davi pecou. Só que assim, o rei Davi errava, pecava e pedia perdão a Deus. E Deus perdoava. O rei Davi roubava, pedia perdão, o Deus perdoava. O rei Davi furtava, pedia perdão, o Deus perdoava. O rei Davi adulterava, pedia perdão, o Deus hebreu perdoava. O rei Davi estuprava, pedia perdão, o Deus hebreu perdoava. O rei Davi, ou seja, todos os crimes praticados pelo rei Davi, segundo o pastor Gelton, ele pedia perdão e o Deus hebreu perdoava. Veja a resposta dada pelo pastor Gelton. Veja a resposta dele como é engraçada. Entendeu? E ainda ele diz que, eu anotei aqui, ele diz que todo pecado cometido diante de Deus tem uma consequência. Diz aí também o pastor Gelton, que todo pecado tem uma consequência, ou seja, tem uma punição. Só que, quando ele diz que o rei Davi pecava e pedia perdão, então não havia punição. Quando Deus hebreu perdoava, não havia o que se falar em punição. Então você vê que a fala do Gelton não tem sentido algum. Ele diz que, repito, o rei Davi pecava, pedia perdão, o Deus hebreu perdoava. Se o Deus hebreu perdoava, então todo pecado, toda falha não tem punição, não tem consequência, entendeu? É uma coisa totalmente sem sentido, mas isso é próprio do meio religioso. E ele diz aqui que todo pecado tem
tem punição, tem consequência. E não foi o caso aí do rei Davi. Não foi o caso do rei Davi. O problema aí é que o pastor Gelton, ele não foi ao fundo da questão. Ele não foi, mas eu vou aqui para explicar isso a vocês. E aí o erro gravíssimo dele. Então vamos lá, gente, para que você entenda isso aqui. Vamos lá, o que acontece? Vou pegar aqui a Bíblia. Em 2 Samuel, gente, após assistir a esse vídeo, abra sua Bíblia. Se você não abrir a Bíblia, se você não estudá-la, você será facilmente enganado por líderes religiosos. Porque você não sabe, não conhece o assunto. Quando você conhece um assunto, ninguém engana você. Não adianta. Não adianta. Então vamos lá. Em 2 Samuel, capítulo 11, temos aqui o título: Davi comete adultério com Batseba. Entendeu, gente? Davi comete adultério com Batseba. Isso aqui, 2 Samuel, capítulo 11. Vou contar aqui a historinha como é. O rei Davi estava em seu palácio, e aí ele avistou uma mulher linda, formosa, chamada Batseba. Ele perguntou a um de seus soldados quem era aquela mulher. Quem era aquela mulher? E o soldado disse a Davi que aquela mulher era a esposa de seu soldado chamado Urias. E o que foi que o rei Davi fez? O rei Davi determinou que aquela mulher fosse trazida para ele. E ele fez sexo com ela, com a mulher casada, esposa de um de seus soldados, chamado Urias. Então, o Davi cometeu adultério, porque praticou sexo com a mulher do próximo. A punição, gente, na época, era a pena de morte por apedrejamento. Quem cometesse adultério naquela época era apenado com pena de morte por apedrejamento, certo? Muito bem. Então vamos lá. O rei Davi, além de cometer o adultério, ele também aqui, ele ficou à frente de um homicídio. Ele fez uma carta, um bilhete para seu comandante Joabe. Nesse bilhete estava escrito que o Joabe deveria colocar o Urias, o esposo de Batseba, na frente lá da batalha, para que ele morresse. E o próprio Urias levou esse recado ao comandante do exército Joabe. Joabe colocou Urias na frente da batalha e Urias morreu. E era o que o Davi havia planejado. Então Davi responde aí por 2 crimes: homicídio e também por adultério. As penas, repito, na época era pena de morte por apedrejamento. Aí eu pergunto, no texto bíblico, o Davi foi morto aí por apedrejamento? Foi. Eis aí a pergunta. As leis se aplicaram contra o rei Davi? Contra esse criminoso que praticou adultério e homicídio? Claro que não, gente. Claro que não. O pastor disse a Ana Cristina que todo pecado tem consequência. Entendeu? Que todo pecado tem consequência. O Davi pecou. E onde está a consequência? Não está, não existe para o rei Davi. Não existe a consequência para o rei Davi. Ele ficou, gente, impune. Deus não puniu o rei Davi. Deus perdoou aqui as falhas do rei Davi. Mas sim, e ficou por isso mesmo? Não, gente, não ficou por isso mesmo. O Deus hebreu perdoou aí as falhas do rei Davi. Mas o Deus hebreu resolveu fazer uma coisa terrível, terrível,
que assombra qualquer pessoa mentalmente sadia. O Deus hebreu perdoou aqui as falhas do rei Davi, os 2 crimes. Só que o Deus hebreu queria sangue e foi se vingar no filho adulterino, na criança que nasceu o produto do adultério, entendeu? Davi fez sexo com Batseba, surgiu um filho aí, uma criança. Então, o Deus hebreu, mais uma vez, mata o filho, uma criança inocente, por causa da ação do pai Davi. E essa injustiça está em toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Quem acompanha meus vídeos tem esse conhecimento. Então vou ler aqui a parte em que o Deus hebreu perdoa os pecados aqui do rei Davi. Perdoa o adultério e perdoa o homicídio. Mas aqui o Deus hebreu vai matar a criança fruto do adultério, vingando-se numa criança. Então vamos lá. Segundo Samuel, capítulo 12, versículos 13, 14, 15 e 18. Vou lê-los. Então vamos lá, para que você entenda. Está escrito assim, vamos lá. O versículo 13 diz assim: Então disse Davi a Natã, o Davi dizendo para o Natã. O Natã foi um enviado aqui do Deus hebreu, nessa lenda aqui, o Deus aparecendo. Então disse Davi a Natã, aí Davi diz: Pequei contra o Senhor, pequei contra o Senhor. O próprio rei Davi reconhece. E aí o Natã diz a Davi: Também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. O emissário do Deus hebreu dizendo a Davi que o homicídio e o adultério praticados pelo rei Davi, esses 2 crimes foram perdoados pelo Deus hebreu, que o rei Davi não vai morrer. O Deus hebreu não vai aplicar a lei ao rei Davi. E continua aqui o Natã dizendo: Mas, olha aí, mas, posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. O Natã está dizendo aqui que o Deus hebreu quer sangue. Como o Deus hebreu não vai matar o rei Davi, então o filho produto do adultério, a criança que nasceu da relação adulterina, essa criança será morta pelo Deus hebreu. E foi morta pelo Deus hebreu. Continua aqui. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança, viu aí? E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E o versículo 18. Ao 7º dia morreu a criança. Então você vê aí que o que o pastor Gelton diz a Ana Cristina não tem consistência alguma na Bíblia. Ele diz que o rei Davi cometia crimes, pedia perdão, Deus perdoava, e que todo pecado tem sua consequência. Só que esse dizer, todo pecado tem sua consequência, não teve para o rei Davi, para o criminoso. O rei Davi pecou, cometeu adultério, cometeu homicídio. Sim, e as consequências? As penas, a punição, não existiu. O Deus hebreu perdoou. Mas quem foi que pagou o pato aí? Quem foi que morreu? Porque o Deus hebreu queria sangue, queria que alguém morresse. O certo seria o rei Davi, porque foi ele que praticou os crimes. Mas não, o Deus hebreu se vinga numa criança inocente, coitada. Pobre criança. E a criança adoeceu gravemente e morreu. Entendeu, gente? O pastor Gelton, ele não foi a fundo aí. Ele nem tocou na criança, porque isso é uma coisa hedionda. O Deus hebreu matar uma criança, o filho, para que o pai pague pelo que fez. Ele perdoou o rei Davi,
perdoou ao rei Davi, melhor dizendo, houve o perdão, mas ele foi se vingar na própria criança. Então isso aí é de uma hediondez tremenda, esse relato bobo da Bíblia. Deus algum existe, Deus algum está aqui. O Deus que está aqui é uma invenção do povo hebreu, e as histórias são muito maldosas, são histórias irracionais. Então vamos aqui a mais um ponto para a gente terminar o vídeo. Veja bem, vou aqui dar uma técnica para você. Se você tem algum amigo seu que é cristão e mora aí perto de sua casa, é seu vizinho, então mostre aqui o seguinte para ele, só para colocá-lo numa situação de sinuca de bico, chamada sinuca de bico. Então vamos aqui, vamos pegar aqui a passagem que está em Números, capítulo 15, versículos 32 a 36. Como aqui são poucos versículos, então vou ler aqui para você entender. Aqui é o seguinte: castigo pela violação do sábado. Vou ler. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que o acharam apanhando lenha, o trouxeram a Moisés, e a Arão, e a toda a congregação. Meteram-no em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Então disse o Senhor a Moisés: tal homem será morto, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Levou-o, pois, toda a congregação para fora do arraial, e o apedrejaram, e ele morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Eis aí o que está em Números capítulo 15, versículos 32 a 36. Moisés aqui estava passeando num dia de sábado, ali por onde ele morava, ele e a turma dele, os soldados. E eles avistaram um pobre homem que era tão simples, coitado, que nem nome apareceu aqui, diz apenas que era um pobre homem. Ele era tão simples que nem o nome dele foi colocado aqui na Bíblia. Então Moisés viu um pobre homem rachando uma lenha, talvez aí para fazer um chá para sua esposa que estava doente, um cafezinho, fazer uma comidinha para a esposa, não é? Principalmente hoje, que é o Dia Internacional da Mulher. Então, veja, o homem ali estava rachando uma lenha no dia de sábado e era proibido. Era proibido. A pena também era pena de morte por apedrejamento. Então Moisés pegou aquele homem ali e ficou aguardando a decisão do Deus hebreu na Bíblia. Aí o Deus hebreu apareceu e disse a Moisés que aquele homem deveria ser morto por apedrejamento. O Deus hebreu. E realmente Moisés determinou ali a morte daquele homem. E o homem foi apedrejado até a morte. Coitado. Se você contar essa história para um cristão vizinho seu, conte para ele essa história. Aí você pergunta assim: e o que você me diz? Isso aí não é um ato desumano, não? Matar um pobre homem só porque estava rachando lenha no dia de sábado? Para que matá-lo? Para que matá-lo? Pergunte isso ao cristão. O cristão vai dizer o seguinte, vai dizer: não, Deus fez certo, tem que matar mesmo, porque ele estava descumprindo uma lei. Ele estava descumprindo uma lei. Então, já que a lei dizia que era para matar mesmo o homem que estivesse trabalhando no dia de sábado, então ele foi morto, é justiça matá-lo, porque cumpriu-se a lei. O cristão vai dizer isso a você. Agora você vai colocar o cristão sem saída quando você falar para ele o caso do Davi e Batseba, que eu mostrei aqui. Aí você diz assim a esse cristão: mas vem cá, esse rapaz estava rachando lenha. Você diz aí que ele mereceu ser morto. Ele foi, só porque estava rachando lenha. Que isso aí foi o cumprimento da lei. Tudo bem,
Mas no caso de Davi, Davi cometeu crimes piores que esse rapaz aí. O Davi cometeu adultério, fez sexo com a mulher do próximo e mandou matar o marido dela. Homicídio. Então Davi cometeu 2 crimes muito piores que esse aí, que é o pobre homem quebrando uma lenha no dia de sábado. Adulterar e matar é pior. Então, sim, se você diz que esse homem aí pobre mereceu morrer, a lei merecia ser cumprida, e o rei Davi, que também merecia morrer, que a lei deveria ser cumprida em relação a ele, e não foi. O Deus hebreu perdoou porque era o rei Davi, não era um homenzinho comum qualquer. Veja a intenção do escritor hebreu. O escritor hebreu, que escreveu isso aí, essa historinha do rei Davi, cometendo adultério e homicídio, e o filho dele pagando por isso, a criança inocente, um ser inocente. Esse escritor hebreu que fez isso, essa historinha aí macabra, violenta, injusta, matando uma criança, esse hebreu aí não tinha a menor noção de justiça. É por isso que ele escreveu essa bobagem aí. Deus algum existe e Deus algum matou uma criancinha inocente para se vingar do pai. Isso é muita inocência. É o que eu explico aqui. O escritor hebreu, muito inocente, com uma visão péssima de justiça, na historinha criada por ele colocou Deus matando o filho de Davi, a criança, por causa do comportamento de seu pai, o que é uma tremenda injustiça. Entendeu? Então o pastor Gelton, ele responde aí uma bobagem, que Davi, que o Deus hebreu, todo pecado tem sua consequência, todo pecado tem sua consequência. Isso aí que ele diz não se sustenta, até mesmo aí porque na lenda o rei Davi praticou os crimes e foi perdoado. Então ele praticou aí os pecados e não houve consequência. E o pastor diz que todo pecado tem consequência. Aí está um exemplo, não tem. O rei Davi pecou e não houve consequência alguma para ele. Simples assim. E dizer que cada vez que o rei Davi pecava, pedia perdão, é bom demais. O perdão é uma injustiça também. Ninguém deve perdoar a ninguém. Quem errou deve pagar. Porque quando você perdoa a alguém, você está cometendo injustiça diante daquela pessoa que não pecou, que é inocente. Entendeu? Então tudo que o pastor Gelton diz aí não tem consistência alguma. E ele fala aí também que a pessoa tem livre-arbítrio e aí vem a punição. Ora, uma criança inocente, essa aí, fruto do adultério, essa criança inocente, criança não tem livre-arbítrio. Criança não sabe distinguir o que é bem e o que é mal. E essa criança aí recebeu uma punição sem ter praticado crime algum. Quem deveria ter merecido a punição aí era o rei Davi. O Deus hebreu matou aquele homem, mandou matar aquele homem que estava rachando uma lenha no dia de sábado, mas não mandou matar o rei Davi, que fez coisa pior, adultério e homicídio. Gente, é simples assim. É o que eu digo sempre, se você não estudar a Bíblia, não lê-la, líderes religiosos facilmente enganarão você. Entendeu? Você entendeu aí, não é? Isso aí é o primeiro erro. A primeira fala do pastor aí, que é no momento mais lá da metade para o final do vídeo, porque eu não estou aí respeitando os minutos iniciais. É porque esse erro aí eu achei mais engraçado para mostrar logo. Então, resumindo, todo pecado tem consequência? Incorreto. É uma inverdade, uma mentira, que todo pecado tem consequência. Olha o exemplo aí. Não houve consequência para o pecador Davi. E outra coisa, que Deus castiga a quem erra. Criança aí, a criança do rei Davi, não erra. Criança não erra. Criança é um ser inocente. Criança não pode ser punida, mas a criança aí foi. Natan disse a Davi, tudo bem, Davi, você está perdoado.
Mas o seu filho, aquele filho, fruto do adultério, esse aí vai morrer. Deus vai matar esse filho aí seu. E Deus matou. Entendeu aí? Entendeu? Ouça novamente nossa amiga Célia Quirino, quando ela fala sobre a Bíblia. Ela diz a verdade. Ouça aí. Tchau. Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Você vira. Toda cheia de contradições. Não tem sentido uma coisa com a outra.